De todas as belezas que circundam a ilha de Santa Catarina, algumas em particular guardam segredos e mistérios que a maior parte dos seus habitantes desconhece. São as suas seculares e históricas fortalezas. Ontem, cenário da luta pela preservação de terras conquistadas. Hoje, cenário da luta pela sua própria preservação. Ontem, na sua grandeza, monumentos imponentes. Hoje, na sua maioria, ruínas impotentes. Fortalezas, poder e solidão. Ano de 1737. Lutavam Portugal e Espanha pela posse da colônia do Sacramento, na região do Rio da Prata. Preocupa-se o rei com a manutenção do então vigente Tratado de Tordesilhas, largamente favorável a Portugal. Preocupava-se ainda com a manutenção da hegemonia do Atlântico Sul, porta para as Índias das especiarias e para o contrabando de prata e madeiras da região de Buenos Aires e Sacramento. Entre essa região e o Rio de Janeiro, havia um ponto estratégico: a ilha de Santa Catarina. Esta, pela sua importância geográfica nessa luta, deveria, na opinião dos portugueses, ser fortalecida. A iniciativa de fortificar a ilha partiu do conde de Bobadela, na época governador do Rio de Janeiro, sendo que a incumbência para tal missão foi dada ao brigadeiro José da Silva Paz, arquiteto qualificado, cuja capacidade artística e estratégico-militar já havia sido demonstrada em situações semelhantes, fundamentais para a guarda de outras soberanias. Ano de 1739. Silva Paz chega na vila do Desterro, atual Florianópolis, como governador e comandante militar, iniciando então a construção das primeiras fortalezas, sendo 3 para defender a Barra Norte e 1 para defender a Barra Sul da ilha. A pioneira dessas fortalezas começou a ser erguida no mesmo ano, na ilhota de Anhatomirim, situada num santuário ecológico de águas claras e quentes, onde os golfinhos vêm perpetuar sua espécie. Concluída 5 anos depois, foi não só a maior e mais bem equipada, como também a mais majestosa e imponente. Se a guerra era santa e justa, foi denominada a Fortaleza de Santa Cruz, sendo a única das 4 que hoje está praticamente recuperada. Seus quase 3.000 metros quadrados de edificações foi palco de tristes acontecimentos na Revolução Federalista, onde foram fuziladas algumas personalidades que ajudaram a fazer história. Entre eles, o Marechal Gama Dessa, herói da Guerra do Paraguai. Outra fortaleza, a de São José de Ponta Grossa, começou a ser construída em 1740. Embora menor que a de Santa Cruz, sua imponência arquitetônica, usada como estratégia militar, tinha como objetivo amedrontar os navios que a avistassem. Hoje, quase só ruínas, tem apenas uma pequena parte das suas edificações recuperadas. Também iniciada em 1740, juntamente com a de São José, a fortaleza de Santo Antônio foi construída incrustada na parte norte da ilha de Ratones. Edificada com elementos encontrados em abundância na região, como madeiras, pedras, conchas e óleo de baleia, estava até bem pouco tempo coberta pela mata. Um trabalho voluntário de limpeza iniciado por ecologistas fez com que a beleza que lhe restou chamasse a atenção do governo,
que pretende transformá-la num centro de preservação biológica. O objetivo da construção desses 3 fortes na barra norte da ilha previa uma técnica militar de triangulação de fogos que impedisse a invasão do inimigo. Em 1742, Silva Paz inicia a construção da fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na Barra Sul, pondo-se dessa forma uma tranca na retaguarda da ilha de Santa Catarina, num ponto estratégico de beleza selvagem e fortes correntes marítimas, compõe o cenário que acabou sendo o seu maior desafio. A fortaleza passou por amplas reformas em 1780 e ainda por mais alguns reparos em 1850. Em nosso século, na década de 30, essa fortaleza chegou a abrigar alguns presos políticos. Hoje, encontra-se em ruínas, completamente abandonada. Se por um lado a construção dessas fortalezas ilustrou parte de uma história triste, de lutas entre 2 povos vizinhos e irmãos, por outro lado escreveu a primeira linha de uma outra história, que marcou a cultura local. A falta de homens treinados para a artilharia dos fortes faz com que Silva Paz solicite à metrópole gente dos Açores para colonizar a ilha, determinando assim o colorido da região, único no Brasil. Após o governo de Silva Paz e até 1771, mais fortalezas foram construídas sob outros comandos, de proporções menores, porém sempre estrategicamente localizadas para a defesa da ilha. No governo de Francisco de Souza Menezes, ergueram-se os fortes de São Francisco Xavier e o de Santana, na Bahia Norte, assim como a bateria de São Caetano, junto à fortaleza de São José, na Ponta Grossa. Todos iniciados em 1761, porém o único de pé ainda hoje e recuperado é o de Santana, localizado junto a um outro importante marco histórico da ilha, a majestosa ponte Hercílio Luz. Em 1777, os espanhóis invadem com poucos e inúteis tiros a ilha de Santa Catarina. Pela praia de Canasvieiras, conta a história, chegaram 100 navios e 12.000 homens, ignorando completamente a existência de um sistema de defesa. Sem luta, os espanhóis renderam a fortaleza de São José, depois a de Santa Cruz e assim por diante. O Triângulo de Fogo está até hoje para ser testado. Outros fortes foram ocupados graças ao total abandono. A bandeira espanhola tomou o lugar da lusitana, tornando transparente naquele momento a inutilidade de alguns anos perdidos no planejamento e na construção das imponentes fortalezas. Instalou-se o inquérito. Puniram-se os culpados. Uns fugiram, outros morreram, outros desertaram. Mas a invasão acabou dando em nada. A ilha de Santa Catarina, devido a um acordo entre cavalheiros, nobres certamente, continuou nas mãos lusitanas. A construção dos fortes seria desnecessária se aqueles homens tivessem utilizado um poder maior, o da palavra. Ao cabo de 9 anos, a rainha Dona Maria resolve colocar tudo em perpétuo esquecimento. E em quase tudo foi obedecida. Nunca uma fortaleza se recupera de um histórico de fraqueza. O poder não perdoa os atributos humanos da covardia e do medo. Arrancadas pela realidade do papel de fortificações da costa sul brasileira, as fortalezas de Santa Catarina
acabaram humilhadas pelo uso indigno e indevido de suas instalações. Cegas e surdas em sua dor, mal observaram que foram usadas como prisão comum, local de fuzilamento e palco de ódios e dores. Tornadas velhas precocemente, deixaram que suas pedras e suas madeiras tivessem outro destino. Tornadas sem sentido pela pequenez de homens fracos, minguaram e ruíram sem zelo e sem amor pelo seu passado. Atestando a solidão da brasilidade do lusitano José da Silva, que sonhou um Brasil forte e orgulhoso, mas principalmente atestando a ruína de um sonho equivocado. Força e fraqueza integradas no mesmo movimento. Poder e solidão. Solitárias fortalezas da ilha de Santa Catarina. Da maioria delas, nem sequer restam ruínas.